E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vim te falar por que você precisa ler Uma Melodia de Sombras e Ruínas, da Roseanne E. Brown. Uma Melodia de Sombras e Ruínas foi originalmente publicado em 2020, ano passado, mas aqui no Brasil chegou esse ano, 2021, pela editora Literarize, com a tradução da Solane Quioro. Aqui nesse livro nós vamos acompanhar a história de dois personagens que são completamente o oposto um do outro. Primeiro, Carina, ela é a princesa, filha da grande rainha de Zirã. Carina é conhecida ali pelo reino por ser uma adolescente muito birrenta, ela vive discutindo com a sua mãe, e logo no começo do livro nós vemos essa rebeldia da personagem quando ela abandona o palácio por uma noite para poder viver uma noite livre ali, mesmo que seja acompanhada da sua criada. No outro lado, nós temos o Malik, que vem de uma família muito pobre, que vive numa cidade que é meio que menosprezada pelo palácio, por Zirã. Então, ele está tentando sair da cidade dele junto com mais suas duas outras irmãs para poder ter uma vida melhor e poder ali ter um outro futuro lá em Zirã, na cidade do palácio. E tudo dá errado quando ele chega em Zirã. Ele acaba encontrando ali um espírito maligno que sequestra a sua irmã mais nova. E para recuperá-la com vida, ele precisa fazer uma coisa que ele não estava pensando nem nos seus últimos sonhos. Ele precisa matar a princesa de Zirã, Carina. Lá no palácio está acontecendo várias coisas que Carina não esperava e ela é obrigada a tomar o lugar de sua mãe como apresentadora do Solstásia. Solstásia é um evento que acontece a cada 50 anos e é um evento ali que todo o palácio, todo o reino fica muito feliz quando acontece. Há jogos, há torneios, há vencedores. Então é um livro que tem sempre muita coisa acontecendo e esse torneio Solstásia promete muito. O Malik dá um jeito e consegue entrar para o torneio de Solstásia. Então ele é um dos participantes nos torneios, ele vai fazer alguns jogos. E isso faz com que ele fique mais próximo da princesa Carina. E aí, será que ele vai conseguir matá-la? Desde que o livro foi lançado lá fora, eu só tinha ouvido coisas maravilhosas a respeito dessa história. Então, quando eu comecei a ler, é claro que eu tinha uma pequena expectativa, mas minha Nossa Senhora, eu não estava preparado para tudo que eu encontraria aqui nesse livro. É importantíssimo avisar que logo no começo do livro, a autora deixa uma nota avisando que o livro vai tratar assuntos como autoflagelo, abuso tanto psicológico quanto físico, violência, morte e muitas outras coisas que podem gatilhar uma pessoa. Então, se esses assuntos forem sensíveis para vocês, eu recomendo que vocês peguem um livro e vão com calma, porque apesar de serem assuntos sensíveis e assuntos sérios, aqui na história eles fazem muito sentido para os personagens e não são assuntos que são simplesmente jogados na história para que seja chocante. Faz sentido para a história, faz com que os personagens amadureçam e cresçam e principalmente vençam seus medos. Então é um livro que vai falar sobre assuntos sérios, ao mesmo tempo que nos entrega uma ótima história de fantasia e com muita política. Falando na fantasia, desde o primeiro capítulo, a autora nos introduz a esse novo mundo com animais novos, com pessoas novas, com magias completamente diferentes. E eu estava completamente entregue desde a primeira página. Eu fiquei fascinado com como a Roseanne consegue nos introduzir ao mundo dela, e não só introduzir, como nos consegue ambientar. Eu lia os cenários, eu lia as cenas e eu conseguia imaginar tudo que estava à minha volta. E isso é maravilhoso quando chega nas cenas do torneio, quando chega nos desafios ali, porque ela descreve muito bem e a gente vê cada fase, a gente consegue enxergar cada jogador ali. E isso é magnífico. O livro é narrado pelo ponto de vista desses dois personagens, o Malik e a Carina, e eles são completamente diferentes um do outro, e isso faz com que o livro seja muito equilibrado. Os capítulos da Carina nos mostram mais a parte política da história, o que está acontecendo no reino, e o que acontece quando pessoas que você confiava, na verdade, não estão nem aí para você. Então, essa parte da Carina é muito, muito boa para você que gosta da parte política da história. E isso não tem pouco aqui, mas é muito bem balanceado com a fantasia dos capítulos do Malik. Malik é o nosso personagem ali que está mais em contato com o mundo fantasioso,
com o mundo da magia, com o mundo dos seus poderes. Então é muito incrível ver como que a mitologia que a autora cria nessa história vai se intercalando ali e se infiltrando no mundo do Malik. Falando sobre os assuntos sensíveis que a autora trabalha, tanto o autoflagelo quanto o ataque de pânico, nós vemos muito no personagem do Malik. O Malik é um personagem completamente sensível, é um personagem completamente ansioso que tem ataques de pânico. Eu, quando criança, fui diagnosticado com crise do ataque de pânico e fui tratado, passei por psicólogos e tudo mais, e consegui me identificar muito nas crises de pânico que o Malik tinha ao decorrer do livro. Quando ele paralisava, quando ele sentava no chão e não conseguia respirar, não conseguia pensar e não conseguia ver o que estava ali na frente dele. Ele estava tendo uma crise e só imaginando as coisas ruins que o cérebro dele criava, sabe? São coisas que eu consegui me identificar. Foram cenas e foram momentos que era importante ali pro Malik, principalmente as pessoas ao redor dele, ver quão sensível ele era e quão sensível ele estava e como essas cenas foram importantes para que ele crescesse ao decorrer do livro e não deixasse que isso impedisse de fazer o que ele precisava fazer. Então, eu gostei muito. São cenas que, sim, são sensíveis e tem momentos que realmente eu fiquei um pouco desconfortável, mas a vida é isso, sabe? Essas coisas acontecem, a gente precisa comentar sobre isso e como esses sentimentos, esses momentos foram inseridos na fantasia da história. Foi assim, simplesmente impecável e eu acho que eu nunca vi um livro tratando assuntos tão pesados da forma como a Rosiane tratou aqui nesse livro. Uma outra coisa que eu fiquei com muita vontade de ler e que queria ler cada vez que tinha foram as provas do torneio de Solstásia, porque, sabe, me lembrou um pouco os Jogos Vorazes, me lembrou um pouco o torneio Tribucho, por exemplo, de Harry Potter. São fases ali que a cada fase vai saindo um jogador, vai saindo uma pessoa, e no fim só vai restar um, que aqui, eu não disse no começo, mas essa pessoa que restar vai casar com a Carina e se tornar o novo rei de Zirão. Então, tem tudo de bom nessas cenas. São cenas com muitas ações, cenas muito bem descritas. Como eu falei, a autora consegue descrever tudo muito bem e faz com que a gente seja imerso a essa aventura, aquela cena. É maravilhoso. Esse livro aqui teve algumas cenas que me lembraram Game of Thrones, e isso é um grande elogio, porque é um livro jovem adulto, mas com assuntos, temas e ambientação, assim, de livros adultos, de livros de fantasias épicas. Então eu fiquei muito feliz e muito surpreso com Uma Melodia de Sombras e Ruínas. E aí você me pergunta, Igor, esse livro não tem nada de ruim? E no quesito história, eu não encontrei nada que me fizesse assim, por exemplo, tirar uma estrela, meia estrela do livro. No quesito edição, ela é perfeita, é uma edição que, novamente, é um livro da Literalise. A gente sabe que os livros da editora Literalise não são baratos, mas eles compensam muito na edição. São livros de capa dura, são livros com folhas maravilhosas, livros com uma diagramação ótima, e eu, como diagramador, eu fico muito contente quando eu consigo ler um livro que eu não preciso ficar espremendo minha vista, que eu consiga abrir o livro e ler mesmo, sabe, sem ficar com medo de quebrar a espinha do livro. Mas eu preciso comentar que a revisão desse livro poderia ser feita pelo menos mais uma vez, porque eu que sou uma pessoa que eu não sou uma pessoa com o diagnóstico de dislexia, mas eu me considero com pelo menos algum pouco, porque eu sou uma pessoa completamente desatenta, uma pessoa que esquece de tudo, uma pessoa que não repara assim muito nas coisas, fico muito na minha. Eu reparei muito erro ortográfico, e isso vindo de uma pessoa que não tem um tweet no Twitter que está com alguma palavra certa. De 10 tweets meus, 11 tem alguma palavra errada. E para eu pegar palavras erradas em várias partes, em várias cenas aqui, quer dizer que é um ponto chamar a atenção. Eu espero que as próximas edições do livro isso esteja corrigido, mas como esse aqui é a primeira edição, eu comprei na pré-venda, pode rolar esses tipos de erro, porque foi agilizado ali para ser lançado na data correta. Mas em quesito história, nada fez com que eu tirasse uma estrela, e é por isso que eu dei 5 estrelas e favoritei. Esse aqui se tornou um dos meus favoritos do ano de 2021. E é isso, eu espero que com essa conversa aqui que eu tive com vocês, eu tenha feito você ficado com vontade de ler esse livro maravilhoso, que é Uma Melodia de Sombras e Ruínas,
da Rosiane E. Brown. O segundo livro já foi lançado lá fora, mas ainda não temos previsões aqui no Brasil. Eu espero que pelo menos no primeiro semestre aí, de 2022. Por favor, dona Literalize, eu preciso ler a continuação e finalização desse livro, porque essa história é uma dualogia. O que faz o livro ser ainda melhor, porque ele não deixa nenhuma coisa assim de lado, ele não tem tempo pra enrolar, até porque o próximo livro já é o último. Lembrando que se você gostou desse vídeo, clique em gostei aqui embaixo e assim você me ajuda a fazer com que o YouTube veja que esse vídeo aqui é bom para entregar para mais pessoas e mais pessoas conhecer essa história. As minhas redes sociais são @SoaresIgor, tanto no Twitter quanto no Instagram. E pode me chamar por lá, vamos conversar, eu tô sempre por lá. Eu vou ficando por aqui, um beijão e tchau!